Diz pra mim, você já parou pra pensar como que o nosso cérebro se remodela quando a gente aprende alguma coisa? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a relação entre a memória de trabalho, que também é conhecida como memória operacional, e a nossa capacidade de aprender as coisas. Na série de vídeos sobre memória aqui do canal, eu já abordei sobre o que é memória de curto prazo e até mesmo sobre como o nosso cérebro cria memórias. Eu vou deixar esses vídeos linkados aqui na descrição e vai estar aparecendo no card aqui acima. Mas, para quem ainda não viu, resumidamente, o nosso cérebro consegue criar memórias através de alterações estruturais entre as conexões que os nossos neurônios fazem entre si. E a memória de curto prazo é um tipo de memória que armazena informações por um curto período de tempo. E por que eu estou falando isso? Bem, porque a memória de trabalho ou memória operacional é basicamente um tipo de memória de curto prazo que é muito importante para diversos processos cognitivos diferentes. Essencialmente, é a memória operacional que mantém o nosso foco em determinados tipos de informações que são bastante importantes para o nosso aprendizado. Em outras palavras, é a memória operacional que faz com que a gente tenha uma narrativa lógica, uma narrativa que faça sentido pra gente enquanto a gente está absorvendo diversas informações pelo mundo. Por exemplo, para você conseguir entender esse vídeo, sua memória operacional precisa estar guardando informações sobre o conteúdo que eu estou falando aqui, mesmo que seja de forma breve, para poder fazer sentido e você conseguir de fato aprender qualquer coisa nesse vídeo aqui. E onde fica a memória de trabalho? Bem, diferentemente de outros tipos de memória, a memória de trabalho ou memória operacional não fica especificamente numa parte do nosso cérebro. Porém, ela depende especialmente de três partes importantes do nosso cérebro. A primeira parte, inclusive, eu já falei bastante aqui em outro vídeo que eu vou deixar linkado na descrição, que é o córtex pré-frontal. As outras partes são o lobo temporal, principalmente a parte do córtex do cíngulo, e o lobo occipital. Nós podemos dividir a memória operacional em dois tipos. A memória operacional auditiva, que é aquela relacionada ao processamento de sons e basicamente é o que você está utilizando para poder conseguir entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo. E a memória visoespacial, que como o próprio nome diz, está relacionado com o processamento que a sua memória está fazendo sobre aquilo que você está vendo naquele momento, que no caso específico é o meu rosto feio aqui nesse vídeo. Mas a memória de trabalho vai muito além disso. Imagine a seguinte situação, eu peço para você resolver essa equação aqui, mas te dou basicamente nenhum tempo para você conseguir anotar ou até mesmo perceber as variáveis e os números que estão expressos nela. Pois bem, o fato de eu não ter te dado tempo suficiente para você conseguir entender essa expressão matemática, basicamente faz com que sua memória de trabalho não consiga criar essas memórias, criar esse armazenamento temporário de informação sobre essa equação, e aí você não consegue trabalhar sobre ela porque não existe uma lógica por trás dela. Nesse sentido, você vai ter uma imensa dificuldade de trabalhar com esses números, uma imensa dificuldade de trabalhar com essa equação, justamente porque a sua memória operacional está deficiente, fazendo com que você não consiga utilizar temporariamente os números para você calcular o que você precisa calcular nessa equação. E isso tem total relação com o nosso aprendizado escolar, uma vez que qualquer tipo de déficit na memória operacional faz com que a gente não consiga de fato reter temporariamente as informações, prejudicando o nosso aprendizado como um todo. O que é mais interessante para mim é que grande parte da nossa memória operacional é regida pela nossa atenção, ou seja, o foco que a gente consegue dar específico para informações específicas. Nesse sentido, a gente só consegue de fato transformar essa memória de curto prazo, essa memória de trabalho, em uma memória duradoura de longo prazo, através da atenção, do foco e da repetição dessa informação várias vezes. E é justamente por conta da dificuldade do foco que pessoas que têm TDAH têm diversas dificuldades de aprendizado durante a fase escolar, uma vez que elas não conseguem manter a atenção bastante para conseguir fazer um sentido lógico àquilo que ela está vendo, seja através da leitura ou através de aulas expositivas normais. Felizmente, existem tratamentos farmacológicos e psicológicos que conseguem auxiliar essas pessoas tanto a ter atenção como também a melhorar a memória de trabalho e a memória operacional. Porém, isso é um assunto para um outro vídeo, que com certeza eu vou fazer caso vocês se interessem e comentem aqui embaixo.
Bem, o panorama geral que eu queria passar para vocês nesse vídeo é justamente que vocês entendessem o que é memória de trabalho e a relação dela com a educação, para a gente conseguir entender o quão importante é o entendimento desse tipo de psicologia cognitiva para ser aplicada em sala de aula, uma vez que não vai adiantar a gente tentar melhorar a nossa forma de comunicação ou tentar melhorar os recursos didáticos para um professor sem que a gente se atente para as necessidades do aluno, ou seja, para que a gente se atente ao como o aluno consegue de fato processar aquela informação. Nesse sentido, um dos passos importantes da construção de conhecimento, de passar a informação adiante, é prender a atenção da pessoa para que ela consiga ter essa informação na memória operacional. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço vocês que assistiram até o final. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês que deixem seu like aqui embaixo e comente se vocês querem saber um pouquinho mais sobre como que é exercitada essa memória de trabalho e qual que é a relação dela com o TDAH. E se vocês ainda não são inscritos no canal e gostariam de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!